Olá, a paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos e irmãs, um bom dia na presença do Senhor. E que alegria poder ter a sua companhia e lhe fazer companhia em mais uma manhã de domingo na Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Nós estamos dando continuidade à nossa lição desse trimestre, que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Hoje nós estaremos meditando na lição de número 6, que tem o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Amém? Vamos lá, vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Mas antes disso, me permita dirigir a Deus uma palavra de oração em agradecimento ao Senhor e pedindo a Ele que nos abençoe nesta manhã na meditação da sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela bênção da vida, da salvação, da família, da comunhão, da saúde, enfim, quero agradecer por todos os teus benefícios. Agradecer ao Senhor pela igreja, por esse teto espiritual que o Senhor tem abençoado, que é a Igreja Evangélica Canaã. Abençoe os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes e também todo o corpo ministerial, todos os departamentos da nossa querida igreja. Pai, em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja estendida sobre estes servos do Senhor, abençoando em todo o tempo. Pai, eu quero lhe pedir nesse momento que a tua boa mão continue, permaneça estendida sobre nós, nos dando graça, sabedoria e revelação da tua palavra no estudo da mesma. Abençoa este meu irmão, abençoa esta minha irmã, abençoa a sua família, a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos, em nome de Jesus. E a exemplo do que foi feito com os muros de Jerusalém, que foram reconstruídos, reedificados, as portas restauradas, que haja reconstrução, restauração na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos lá então. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo da nossa lição está no livro de Isaías, no capítulo de número 60, verso 18. Vamos ler? Você que não tem a sua revista, a sua lição bíblica, nos acompanhe com a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Amém? Vamos lá. Isaías, capítulo 60, verso 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías, capítulo 60, verso 18. Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. Somente quando nós estivermos despertados, acordados, atentos a ouvir a voz de Deus e perceber todo o contexto à nossa volta, aí então nós estaremos prontos para vencer qualquer obstáculo que se interponha diante de nós no realizar a obra de Deus. Amém? Vamos para a leitura bíblica de classe, dando sequência à nossa lição nessa manhã. A leitura bíblica seria, ou melhor, no livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, e depois no capítulo 2, do verso 1 ao 9. Acompanhe a leitura usando a sua Bíblia. Neemias, capítulo 1, verso 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º,
estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, verso 1 a 9. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade do lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Glória a Deus pela leitura da sua bendita palavra. O objetivo ou objetivos desta lição é mostrar que Deus partiu de Deus. Foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros e as portas de Jerusalém, a restauração de Jerusalém. Isso nasceu no coração de Deus. Também mostrar como Deus responde às orações. Saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Também explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. E nós vamos tentar também nesta lição compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Nós vamos ver nessa lição que quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus e ouvir e obedecer à voz de Deus, nós sofreremos oposições. Mas nós também vamos estudar que Deus, ele garante o sucesso da obra para o qual ele nos chamou, nos convocou, como foi no caso de Neemias. E nós vamos estudar como foi a inauguração dos muros e vamos também falar sobre a importância de conscientizar os ensinos a respeito da reconstrução dos muros. O quão importante é estudar esse importante momento da história do povo de Deus e trazê-lo para os nossos dias. A obra de reconstrução, o desafio de reconstruir aquilo que os inimigos destroem e destruíram,
é um desafio diário. Então isso nós vamos buscar, estudar nessa lição, nessa manhã. Amém? Introdução, vamos lá. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar a obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção ou reconstrução dos muros. Veja, um detalhe, me permita pontuar algo aqui. Neemias servia como copeiro do rei, mas foi enviado e recebeu cartas lhe permitindo executar uma obra de reconstrução de muros e de porta de Jerusalém. Ele sai da condição de copeiro, que não tem nada a ver com engenharia, arquitetura, cimento, argamassa, pedra, não tem nada a ver com isso. E ele vai e executa a obra de Deus. Deus capacita o chamado e dá recursos ao chamado para executar a tarefa para a qual Deus o chamou. Então você que me ouve, você que está conosco aqui nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, não se assuste diante dos desafios, porque se Deus te chamou, Ele está te capacitando, te vocacionando e certamente lhe dará todos os recursos necessários para que você realize a obra para que foi chamado e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida e da obra que Deus há de realizar através da tua vida. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando então, vamos para o primeiro tópico. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou um emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Anani, um dos irmãos de Neemias. Isso está no capítulo 1, no verso 2. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram um símbolo de miséria e desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis dos assaltantes. Versículo 3 do capítulo 1. Vamos lê-lo? Diz assim o texto: E disseram-me os restantes que foram levados para o cativeiro, que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. O relato que Neemias recebe de Anani é desesperador. Primeira coisa que ele diz que os que lá estão em grande miséria, ou seja, pobreza extrema, fome. É uma condição que machuca o corpo físico, que machuca a gente. A fome, a pobreza, a miséria. Mas ele diz em segundo lugar que esse povo está em situação de desprezo. Desprezo não dói no corpo, dói na alma, dói no coração. A sensação de abandono, de solidão e de estar entregue à própria sorte. De não ter quem assista essas pessoas nas suas necessidades. Era assim que esse povo se encontrava. Em terceiro lugar, ele diz que o muro de Jerusalém estava fendido,
Muro é para proteção, muro é para guardar, muro é para proteger. O que significa dizer que esse povo que estava ali em Jerusalém estava em condição de vulnerabilidade, ou seja, os inimigos tinham legalidade para entrar e sair, saquear, roubar, levar tudo que bem entendessem, a hora que bem quisessem. Esta era a situação do povo desprotegido. Ele diz também, em quarto lugar, que as portas estavam queimadas a fogo. As portas das cidades eram onde os juízes julgavam as causas do povo, ou seja, com as portas queimadas, não haviam juízes, não havia julgamento. Então se instaura em Jerusalém, em Judá, uma situação de injustiça social, uma situação de injustiça em todas as áreas da vida daquele povo. A situação era extremamente complicada, difícil, talvez como a situação de muitas pessoas nos dias de hoje. Por causa da crise econômica, em situação de miséria, sentem a fome. Por conta da pandemia e do isolamento social, essas pessoas estão numa situação de solidão, de desprezo que dói na alma. Pessoas com incerteza do que será o amanhã, de como será o amanhã. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que estão com a sua imunidade espiritual baixa e por isso o inimigo tem legalidade para entrar e sair e fazer bagunça na sua casa, na sua família, nas suas finanças, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, e você não sabe como reagir a isso tudo, porque os muros estão caídos e você está numa situação vivendo desesperado por conta dessa situação de vulnerabilidade e também uma situação de injustiça. Mas saiba que Deus, Ele é o socorro do aflito. Saiba que Deus é o amigo certo das horas incertas. Nunca se esqueça de que Ele está ao nosso lado para nos guardar, para nos abençoar. E calma, nessa situação de aparente injustiça, a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, não tem o inocente por culpado. Deus irá fazer justiça para a glória do seu santo nome. Amém? Vamos continuar? Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias no capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. Neemias iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que é o mês que corresponde ao mês de dezembro no nosso calendário. E Deus, que ouve as orações, fez que a resposta chegasse no mês de Nissan, que corresponde ao mês de março no nosso calendário. E isso está no capítulo de número 2, no verso 1 de Neemias. Veja que quando Neemias recebe a notícia, Deus desperta em Neemias o sentimento de orar, de buscar a Deus pelo seu povo. Isso está no verso de número 4, que diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Me permita pontuar algumas coisas muito rapidamente neste subtópico. Neemias, quando ouve, chora e lamenta. Veja que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Mas não tem como nós negarmos outro fato, que o medo também vem pelo ouvir.
O desespero também vem pelo ouvir. Quem já recebeu uma notícia devastadora sabe que o pânico, que o desespero, a incerteza, a angústia também vem pelo ouvir. Então, quando ele ouve essa notícia, quando ele ouve a situação de que o povo está nessa condição de miséria, de desprezo, desprotegido, sem justiça alguma, ou seja, muro fendido e portas queimadas, ele se abala, ele sente. E isso é natural, isso é do ser humano. O luto faz parte. O período do choque, do baque por uma notícia ruim, faz parte, existe, é real. Mas eu não devo perder de vista, eu não devo me esquecer que sou servo de Deus e que na minha vida, na sua vida enquanto servo de Deus, a última palavra pertence a Deus. E a palavra do Senhor nos diz em Êxodo 14:13, por exemplo: parai, estai quieto e vede o livramento do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 17: parai e vede o livramento que o Senhor fará. Aleluia! Deus tem a última palavra nas nossas vidas. O texto diz que também ele chora e lamenta. O choro, o período do luto, repito, é necessário, mas Eclesiastes capítulo 3, no verso 4 está escrito que Eclesiastes capítulo 3 é o capítulo dos tempos. É o texto que fala que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. E no verso 4 está escrito que tem tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Eu vou repetir: há tempo de chorar, mas também há tempo de estar sorrindo. Há tempo de rir. E enquanto o Senhor não chega, meus irmãos, com uma palavra de resposta para a sua vida, chore mesmo, até o momento em que ele chegar e disser para você, como ele disse àquela viúva lá de Naim: não chores mais. Até que o Senhor chegue e diga para você o que está escrito no Salmo 30, verso de número 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Enquanto isso, chore, tendo a certeza que Ele mesmo enxuga dos nossos olhos toda lágrima. É Ele mesmo quem disse a Jeremias no capítulo 31, no verso 36, e eu tenho certeza que quando Ele chegar na história da tua vida, nessa situação que você está vivendo, você também vai ouvir a voz de Deus te dizendo o seguinte: reprime a tua voz de choro e enxuga as lágrimas do teu rosto, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. E então ele vai jejuar e orar. Ele ora e jejua no capítulo 1, do verso 5 até o verso 11. Isso dura um período de Quisleu até o mês de Nissan, de dezembro a março. Neemias passa esse tempo chorando, gemendo, jejuando e orando. Dezembro, janeiro, fevereiro e março, 4 meses orando até estar na presença do rei. Continuando, Deus responde às orações de Neemias. Ore, mas ore crendo que Deus ouve a oração. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar-lhe, porque é necessário que aquele que dele se aproxime creia que ele é galardoador, presenteador
daqueles que o buscam. Glória a Deus. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. E certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Capítulo 2, versos 2 e 3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Verso 4. E o texto diz que Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve a sua chamada para ir para Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a edifique. Veja que Neemias ora de Quisleu até o mês de Nissan. 4 meses orando. Quando ele se apresenta diante do rei, o rei, nós cremos, movido por Deus, vê o semblante triste de Neemias e diz a ele: por que está triste? Isso aí não é outra coisa senão tristeza no teu coração. Pede-me agora o que você quer. Que me pedes agora? Disse o rei. Neemias teve esse período para orar. E agora, na presença do rei, Neemias precisa de uma resposta rápida. Tem situações na vida que são mais demoradas e tem situações na vida que são imediatas, são ali, para agora, para já, não pode ser adiada, a resposta tem que ser dada agora. Ora, meu irmão, minha irmã, você já tem orado há tanto tempo, você tem buscado ao Senhor, você tem apresentado a Ele as suas petições. Por que que quando chega a resposta de você, porque nós precisamos entender outra coisa, que as coisas de Deus na nossa vida acontecem muitas vezes quando Deus nos coloca ou nos tira do coração de alguém. Você está entendendo isso? Muitas coisas nas nossas vidas da parte de Deus acontecem quando Deus nos coloca no coração de alguém ou nos tira do coração de alguém. Mas aqui nesse caso, Deus coloca Neemias no coração do rei e pergunta a ele: que me pedes agora? Então por que titubear? Se desde Quisleu até Nissan você está orando a Deus por uma causa, por um motivo, pedindo a Deus determinadas coisas muito específicas, agora elas estão diante de você. É hora de decidir. É hora de ser objetivo, é momento de falar, de ir direto ao assunto, sem rodeio. É como Jesus dizer para o cego: o que queres que eu te faça? E ele dizer: eu quero ver. O que você me pede agora? Foi a palavra do rei a Neemias. E ele prontamente orou rapidamente ao Deus do céu, quem sabe dizendo: glórias te dou, porque a resposta chegou, o momento é esse e eu já tenho muito específico aquilo que eu quero. Ele pede então, ele é objetivo em dizer ao rei: peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a edifique. Ele foi pronto, objetivo, claro, naquilo que ele precisava, naquilo que ele desejava, naquilo que ele queria. E o Deus que moveu o coração do rei para saber qual era a petição é o mesmo Deus que vai tocar no coração desse rei. Este rei vai propiciar a Neemias todas as condições necessárias para a realização
deste projeto. Deus vai te colocar ou te tirar do coração de alguém. Deus vai criar. Eu sinto Deus aqui. Às vezes é difícil lembrar que estamos numa aula, porque nós estamos falando de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus, estamos falando da atuação de Deus, e eu sinto Deus nessa manhã enquanto falo com vocês. O Deus que vai te colocar ou te tirar do coração de alguém é o Deus que vai criar as situações necessárias para que aquilo que Ele mesmo já colocou no teu coração se realize, para que o seu nome seja glorificado na tua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus responde a oração de Neemias e responde a tua oração. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores de toda a região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Não apenas permissão, não apenas passagem, não apenas segurança, mas também recursos financeiros, recursos materiais para que a obra fosse realizada. Aleluia. Tudo segundo a boa mão sobre Neemias. Neemias capítulo 2, verso 8. Aleluia. Ele diz: e o rei me deu cartas segundo a boa mão de Deus sobre mim. A boa mão de Deus está sobre a igreja. A boa mão de Deus está sobre os seus servos chamados, vocacionados, escolhidos. A mão do Senhor está estendida. A mão do Senhor está estendida e não há quem a faça tornar atrás. Aleluia! Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Se não, pense comigo. Neemias era um servo. Neemias era um servo copeiro. Neemias agora pede para sair da corte, deixar de servir junto ao rei como copeiro. Pede para ir para a terra do sepulcro de seus pais. Não apenas isso, pede recursos materiais, financeiros, segurança, para exercer uma função que até então ninguém sabia que Neemias seria capaz de realizar. Ele agora é um construtor, um edificador, um reconstrutor, um reedificador. Só Deus faz essas coisas. Por isso, esteja preparado para viver o novo de Deus na sua vida em tempo de crise. Porque em tempo de crise, Deus tira Neemias da copa e leva para o campo, leva para o campo de obra, para o canteiro de obras. E ali ele assume um papel que até então ninguém imaginava que ele seria capaz. Esteja preparado, porque no momento Deus pode abrir uma porta extraordinária e uma coisa nova na sua vida. E não apenas os outros, mas também você irá se surpreender e dizer, como o nosso comentarista na lição: Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Amém? Então a síntese desse tópico é que nós temos um Deus que responde as nossas orações. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos continuar o segundo tópico. Neemias chega a Jerusalém. Capítulo 2, do verso 7 ao 11. Vamos ler a palavra. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim,
Então vim aos governadores da além do rio, dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. E quando ouvindo Sambalate, o Oromita, e Tobias, servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Veja que ele recebe recursos, segurança, provisão, autorização, tudo em ordem, tudo direitinho. Ele vai, faz a viagem, chega em Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém, Sambalate, o Oromita, Tobias, o servo amonita, ficaram desgostosos sobremaneira, porque alguém se dispôs a ser um reconstrutor, um reedificador. Nunca se esqueça, quando Deus te abençoa, quando Deus te levanta, quando Deus te exalta, também os inimigos, os opositores se levantarão. Mas não se esqueça, foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te vocacionou. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Continuemos então. Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. No capítulo 2, do verso 12 ao 16, Neemias sai à noite, em companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo ali. Quando ele chega, ele foi estratégico. Quando ele chega, antes de dizer qualquer coisa, antes de tocar trombeta, ele vai conhecer a terra. Ele vai ver qual é a real situação. E o texto diz que ele encontra ali escombros, entulho, monturo. Ele encontra ali uma situação desoladora, mas o olhar do edificador vai além das circunstâncias, porque aquelas pessoas que ali estavam viam muros caídos, mas Neemias via ali um potencial para reconstrução para a glória de Deus. Continuando, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Neemias, capítulo 2, verso 17 e 18. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram-lhe todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Aqui a importância do testemunho, porque Neemias chega diante de um povo que vivia em situação de miséria, de desprezo, de opróbrio, desprotegidos, injustiçados. Esse povo não era um povo que estava entusiasmado para algo, mas quando Neemias chega, ele tem uma palavra precisa de Deus. O reedificador vê além das circunstâncias e opera além das possibilidades, porque crê no Deus do impossível. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Então as palavras de Neemias para animar esse povo são as seguintes: olha, quando eu recebi a notícia, eu fiquei sobremodo entristecido, eu me assentei, eu chorei, eu lamentei por alguns dias, e estive ali jejuando e orando ao Deus dos céus,
desde Quisleu até Nissan, de dezembro a março, orando, buscando a Deus, mas quando eu compareci diante do rei, a boa mão de Deus se estendeu sobre a minha vida, e Deus moveu o coração do rei, e este se moveu em meu favor, e me deu condições de chegar até aqui, e não apenas isso, mas o rei também está bancando a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Eu entendo que é a boa mão de Deus que está atuando em nosso favor. Quando Neemias disse isso, irmãos, o coração do povo se alegrou, e a palavra do povo em uma só voz, entre os grandes, os nobres, os magistrados, foi: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Eu, você, nós temos a palavra de Deus, palavra de esperança, palavra de fé, palavra de vida, palavra de restauração, palavra de reconstrução, palavra de avivamento, palavra que cura, palavra que salva, palavra que lava, palavra que restaura, palavra que supre, que alimenta, que descedenta, palavra que traz vida, palavra de Deus. Nós temos essa palavra. É verdade que as notícias são ruins, o quadro é ruim, a situação é ruim, mas disso todo mundo já sabe. Então cabe a nós, a mim, a você, a igreja de Jesus, que é a portadora das boas novas, anunciar uma palavra de esperança para o povo já tão sofrido, machucado por tantas situações difíceis. Seja como Neemias, tenha uma palavra de Deus para incentivar, para admoestar para o bem, para aumentar o ânimo e a garra e a fé e a esperança dessas pessoas já tão feridas e tão machucadas. Terceiro tópico: Neemias inicia o levantamento do muro. Tendo agora confortado, tendo agora animado o povo, tendo agora trazido uma palavra de ânimo, de incentivo, uma palavra de Deus para o povo, Neemias começa então a fazer um levantamento para a execução do trabalho. Nós devemos ser inteligentes, nós devemos fazer um reconhecimento e devemos fazer planejamento. Planejamento. Não é pelo fato de que Deus dá vitória que a gente vai sair todo atabalhoado fazendo as coisas de qualquer maneira. Não, é preciso estratégia. Então, o primeiro passo é um plano para a execução do trabalho. E se nós vermos o capítulo de número 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando um pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho e trazer material. Amém? Todo o povo se junta para reconstruir os muros. Mas Neemias estrategicamente pede a cada homem que fique responsável por um pedaço do muro que está justamente à frente da sua casa. Oh, aleluia! Que lição maravilhosa! Louvado seja Deus! Eu sou responsável pelo todo. Eu sou responsável junto com os meus irmãos pelo todo, mas eu sou responsável pela minha parte, pela minha casa.
Não adianta você se preocupar em reedificar o muro se você o fizer na frente da casa dos outros. Você tem que reedificar, levantar o muro, tapar as brechas na frente da tua casa. A responsabilidade pela tua casa, pela tua família, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos é sua. Não terceirize a responsabilidade pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. De maneira alguma, reedifique o muro, a porta da tua casa. O coração do povo, capítulo 4, verso 6, o coração do povo se inclina para o trabalho. O povo se anima em trabalhar. Por quê? Porque eu estou edificando aquilo que vai me trazer benefício. Eu estou construindo aquilo que vai me trazer benefício. Ora, se eu trabalho na edificação para a proteção do meu lar, da minha casa, o maior beneficiado sou eu. Então eu devo estar animado para o trabalho. Neemias foi estratégico, preciso, e o povo entende e se anima para trabalhar. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começaram a ser tapadas. Glória a Deus, aleluia. Continuando, a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também, aqui um conselho para os pastores, para os obreiros, para dirigentes de congregação, dirigentes de departamento. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregar-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Veja, eu estou num bairro. E se eu for um agente reconstrutor no bairro onde eu moro, o benefício será também meu. Porque se no bairro onde moro existe um ponto de tráfico, existe violência, existe roubo, enfim, todas essas coisas ruins, à medida em que eu me disponho a pregar a palavra de Deus e ser um agente de restauração de vidas, à medida que pessoas forem sendo salvas no bairro onde eu estou inserido, mais seguro estarei eu, mais seguro estará minha esposa, mais seguros estarão os meus filhos, os teus filhos. Então, quando nós pensamos por este prisma de que nós somos beneficiados pela obra do Senhor, nós deveríamos nos incentivar a fazer a obra de Deus. Isso sem contar que há um galardão para o nosso trabalho, há uma recompensa da parte de Deus para o trabalho, há o fato de que a Bíblia diz que aquele que ganha almas sábio é, que aquele que ganha almas encobre multidão de pecados, enfim, mas nós teríamos já uma motivação aqui. E nós, enquanto líderes, precisamos estar atentos e estimular cada crente, cada irmão, cada irmã a ser um agente de restauração do lugar aonde ele está inserido. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhando para o encerramento da nossa meditação de hoje. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição de número 8. Na lição de número 8, daqui a 2 semanas nós vamos retomar este ponto.
O fato é que haviam os pobres, os ricos, por terem uma situação abastada, uma sorte melhor do que os irmãos que estavam em total pobreza, eles se sentiam prejudicados em ajudar os irmãos que estavam em situação mais complicada. Os irmãos mais ricos, as pessoas mais ricas, tinham dificuldade em cooperar, achando que eles estariam dando maior benefício, ajudando as pessoas. E, na verdade, vamos dizer, eram egoístas, porque eles lucravam com a pobreza e eles não queriam que as pessoas tivessem a sua sorte restaurada, porque eles prevaleceriam ou continuariam prevalecendo sobre essas pessoas por conta da sua melhor situação econômica. Não se engane, sempre, em algum momento, em que houver uma dificuldade, uma situação de miséria, de desprezo, tenha certeza de uma coisa: enquanto muitas pessoas estão sofrendo, algumas poucas pessoas estão lucrando, e essas pessoas nunca vão ser favoráveis a uma mudança, a uma reconstrução, a uma renovação, a uma edificação. Essas pessoas sempre serão opositoras. Essas pessoas terão sempre medo de perder a sua condição privilegiada. Por isso, sempre haverá os opositores à obra de restauração. Amém? Quarto tópico. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos, dos judeus, e como Neemias conseguiu vencê-las, será assunto também para uma próxima aula, a aula de número 9, ainda deste trimestre. Tá bom? A verdade é que os opositores se levantarão, existem. E é duro a gente imaginar, pensar, mas é verdade. Por incrível que pareça, há pessoas que não querem que, no caso aqui dos judeus, não queriam que Judá prosperasse. Queriam que o povo, a nação, continuasse numa situação de miséria. Vamos trazer isso, contextualizar? Não se engane, enquanto tem pessoas trabalhando incansavelmente para tirar o nosso país, Brasil, do buraco, tem gente também trabalhando incansavelmente para que esse quadro de corrupção não mude, para que a desigualdade social não mude, para que a disparidade, a desigualdade econômica não mude. Tem gente que não quer que você deixe a pobreza, não quer que o miserável deixe de ser miserável. Tem gente que não quer que as crianças tenham uma boa educação, porque um povo ignorante é massa de manobra. Então, sempre haverão os inimigos da produtividade, da positividade, da obra de Deus, do crescimento, do progresso, da evolução, sempre. Mas o segredo da vitória está em perseverar na palavra de Deus. O muro foi concluído, Neemias, capítulo 6, verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Em tempo recorde, o muro foi reconstruído. Esta vitória trouxe grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias, capítulo 6, verso 16, vamos ler. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós,
e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Eles verão que Deus realizou esta grande obra. Eu não posso crer, eu não posso admitir, e segundo a palavra de Deus, no qual estamos meditando nessa manhã, Deus não permitirá que os opositores, inimigos prevaleçam. A obra de Deus será realizada. O propósito de Deus será realizado cabalmente, integralmente. O nome do Senhor será glorificado. Me permita liberar uma palavra profética sobre a sua vida nesta manhã, de escola bíblica dominical, é verdade, mas eu sinto autorização do Espírito Santo para liberar esta palavra sobre a sua vida. A obra de Deus na sua vida será realizada integralmente, e todos aqueles que estão em volta verão e dirão que o nosso Deus fez isso em teu favor. Glória a Deus. Vamos lá. O muro foi solenemente inaugurado. Teve culto de ações de graça. Teve festa de dedicação do muro. Aleluia! Se prepare, se prepare. Glória a Deus. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúde e com harpa. Neemias capítulo 12, verso 27, vamos ler. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cânticos, saltérios, alaúdes e harpas. Vamos ler o verso 28. E se juntaram aos filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém como das aldeias. Todos vieram para louvar a Deus na dedicação dos muros. Continue, leia o capítulo de número 12, do verso 27 até o 43. Você vai se alegrar muito. Houve festa, porque Deus prevaleceu, os servos de Deus prevaleceram, a obra de Deus prevaleceu, a obra de Deus prevaleceu. Louvado seja Deus. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Vamos ler o verso 30. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Aleluia, louvado seja Deus. Glória. Os sacerdotes se purificaram para o trabalho. Os sacerdotes se purificaram para o trabalho, todo o povo foi purificado, os muros foram purificados, as portas purificadas, o nome de Deus sendo glorificado. Aleluia! A restauração, a reconstrução traz consigo o avivamento, ela traz consigo o avivamento. Glória a Deus! O ato da dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde haviam sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Verso de número 43. Do capítulo 12, sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. Louvado seja Deus.
Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de reconstrução, Deus é Deus de coisas novas. Último tópico da nossa meditação. Os muros trazem um ensino simbólico importante. Primeiro, a Bíblia fala da salvação como um muro. Isaías, capítulo 60, verso 18. Aos teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvor. Isaías 26, 1. Ainda diz o seguinte: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. Segundo, o muro da salvação fala da proteção divina que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento, porque Neemias foi despertado por Deus. Deus toca no coração do rei. Então Neemias chega e desperta o povo, e esse povo despertado diante de Deus realiza essa obra e o nome de Deus é glorificado. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus, e pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 12. Terceira lição que o muro nos traz: o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mateus, capítulo de número 6, verso 24. O fato de um muro da salvação ser uma divisão entre o reino de Deus e o reino do mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Nós temos liberdade para tudo, mas também há um limite de Deus entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado em mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. E podemos assim fazer as nossas palavras as de Paulo: o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor quer, e passa a orar: seja feita a tua vontade. Mateus 6,10. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, verso 38. Que esses muros de salvação possam ser erguidos na nossa vida, no nosso coração, ao redor da nossa família, para que nós possamos continuamente ter o desejo em buscar, conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, nosso Deus. Amém? Nós ficamos por aqui. Eu faço a oração de sempre, que Deus, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração naquilo que eu, enquanto ser humano, não pude alcançar.
mas que este exemplo de Neemias e da reconstrução dos muros de Jerusalém sirva de exemplo para as nossas vidas. Nós precisamos estar sempre atentos, despertados, para buscar em Deus força para restaurar e tapar qualquer brecha nos muros da nossa vida. Amém? Me permita orar agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua companhia, por tê-lo aqui conosco nesse período de meditação. Eu quis compartilhar com vocês exatamente da maneira que Deus assim me concedeu. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, por esta manhã. Quero te agradecer pela vida dos meus pastores, nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, pelo privilégio, pela honrosa oportunidade que tenho de participar deste importante projeto que é a Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer ao Senhor também pela vida de cada irmão, cada irmã que esteve conosco nesta manhã e dos que ainda participarão, dos que ainda ouvirão e assistirão esta aula, porque ficará disponível na página da igreja, tanto no Facebook quanto no YouTube, que essas pessoas também venham a ser alcançadas por esta palavra. Que haja um tempo de restauração, um tempo de reconstrução, um tempo na vida dos teus filhos em que as brechas sejam fechadas e que, Senhor, eles possam viver o melhor de Deus para a glória do nome do Senhor mesmo e a alegria do coração dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todo o grupo, por todo o departamento de mídia da nossa igreja, Fernando, Eri, enfim, todos os envolvidos. Pai, em nome de Jesus, todos os irmãos envolvidos, mais especificamente nesse importante segmento, departamento da igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor, os nossos parceiros, amigos, colegas de ministério, irmãos mais chegados, os professores da Escola Bíblica. Abençoa pastor Marcos Prado, abençoa a missionária Melissa Massuda, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, missionária Keila Fortunado, missionária Simone Cardoso, abençoa pastor Ricardo, por estar conosco, auxiliando, ao nosso querido irmão Júnior também. Pai, enfim, em nome de Jesus, abençoe o nosso pastor, que é o coordenador desse trabalho da Escola Dominical, coordenador de todo o departamento de educação cristã da nossa igreja, pastor Anderson Moraes. Abençoa para a glória do teu santo nome. Dá aos teus filhos, segundo a tua boa vontade, um domingo abençoado na tua presença, em família, para a glória do teu nome mesmo. E certo de que o Senhor nos vê, nos ouve, está conosco e ouve a oração, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guarde seu coração, seu sentimento em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um. E todos digamos amém. Até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Beijo no coração, abraço apertado, Deus abençoe.